Olá, seja muito bem-vinda a mais uma semana de Educação Perinatal Gentle Birth. Eu sou Marcela Aguiar, membro da equipe Brasil. Para você que está chegando agora, que a gente já sabe que são muitos, não deixe de nos seguir lá nas redes sociais, no Instagram, @GentleBirthBrasil. Se você não nos conhece ainda, nós temos também um podcast nos principais streams das lojas de streams do Brasil. Então é só procurar por lá, também Gentle Birth Brasil, você terá acesso ao nosso podcast com diversos temas, na voz de Mona Lisa, que é a nossa voz do aplicativo. E se você não conhece também o aplicativo, não perca essa oportunidade, só baixar tanto no App Store quanto no Google Store para ter acesso a faixas de hipnose, faixas de meditação, afirmações positivas, respiração, além de um livro-guia maravilhoso que tem lá de quase 300 páginas sobre toda essa experiência que é a perinatalidade, né? Tanto a gestação quanto o parto e o pós-parto. Lá também nós temos acesso ao blog, com temas sempre diversos, feitos tanto por instrutoras, que são nossas parceiras, como a própria Tracy, fundadora do método, e a gente também, sempre que tem a oportunidade, escreve uma coisa para lá. Então, não deixe de estar conosco nessa jornada de construção para uma experiência mais positiva de parto. Vamos lá? O nosso objetivo principal dessa experiência da Semana de Educação Perinatal é sempre compartilhar com vocês a importância, disseminar, na verdade, a importância dessa preparação emocional para o parto e de que é possível trabalhar esses aspectos, né, emocionais para chegar até a cena de parto com os aspectos emocionais mais bem organizados internamente. Então, para isso, nós compomos diversos temas, separamos diversas possibilidades, a fim de que vocês tenham acesso a essa perspectiva que até muito pouco tempo era pouco falada, né, dentro dos pré-natais, enfim, para gestantes. Então, a gente fala sobre a importância da preparação mental para o parto. Esse é o nosso principal objetivo. E para isso a gente pensou em um tema para começar essa semana de educação perinatal, que é o tema que eu vou falar hoje, que é sobre, gente, eu fiz algumas anotações aqui para não perder, então às vezes eu vou olhar aqui para baixo para eu catar algumas ideias que eu pensei em compartilhar com vocês, tá? Então o tema, né, que fica um tema grande, mas um tema muito importante, é a preparação mental na educação perinatal como instrumento de democratização do acesso a experiências mais positivas de parto. Parece uma coisa grande, né? Muito grande, mas esse é um instrumento esse tema é um tema que eu gosto muito e venho tratando ele dentro do meu estudo de mestrado e quero dividir com vocês um pouquinho, ok? Vão comigo. Para isso eu convido vocês a pensar um pouquinho, né? O que eu preciso ter para conseguir uma experiência positiva de parto? Essa é uma discussão que a gente trava, inclusive, entre mulheres, né? Quando a gente está junto com outras mulheres que estão gestando. Essa é a principal busca delas quando elas estão gestantes e querem vivenciar uma história positiva, porque, no final das contas, essa é a principal busca das famílias, que seja uma experiência positiva para todas elas. Aqui no Gentle Birth, a gente entende que a experiência positiva de parto é a melhor experiência para a mulher, é a melhor experiência que ela entende que faz sentido para ela e para a família. É a melhor condição que engloba a realidade cultural e emocional daquela família. Isso independe de via de parto. A gente não fala sobre uma via que seja mais importante que a outra, né? A gente fala sobre vias de nascimento. A gente sabe também que existem informações essenciais para a difusão, né, dessas vias e dos fantasmas que as mulheres carregam sobre esse tema, né? Mas se diante de uma mulher informada, diante de uma família que conseguiu ter acesso a todas as informações, ela escolhe por uma experiência dessa, né, de uma cesariana letiva ou de uma cesariana intraparto, enfim, diante do que ela pode escolher, né, da condição de escolha, a gente sabe que em alguns momentos ela não vai poder escolher, e a cesariana bem indicada salva vidas, mas uma experiência positiva é uma experiência que engloba os aspectos emocionais e culturais dessa família. Então, quando a gente diz sobre uma experiência positiva de parto, essa mulher ela vai construir um arcabouço, né, que a gente chama aqui no GB de kit de ferramentas, né? Ela constrói um kit de ferramentas para esse grande dia, né? No kit de ferramentas comumente visto pelas mulheres que querem uma experiência de um parto
fisiológico, humanizado, que tem sido uma busca. A gente sabe que a grande maioria delas inicia a sua jornada querendo um parto normal e em algum momento, né, elas se distraem dessa temática por medo, por serem desencorajadas, né, por informações controversas sobre o que é um parto natural, um parto normal. Então, elas buscam, às vezes, essa segunda experiência de uma cesariana muito temidas, muito temorosas, né, do que pode acontecer. Mas se a gente pensar que nesse primeiro momento, né, coloque aí na sua cabecinha, o que é que você precisa para ter uma experiência positiva de parto? Faça aí uma contagem em alguns segundos. Algumas palavras vão vir, né? Um companheiro ou uma companheira que esteja comigo, né, que me apoie, é uma possibilidade, eu preciso disso. Uma doula, uma boa doula que esteja comigo, né, me fortalecendo, me conectando com os meus fantasmas e com as minhas forças, né? Seria interessante. Uma equipe estudiosa, uma equipe que atenda, né, essa condição de um parto do jeito que eu quero, né, seria muito interessante, muito importante. Um hospital que possa me respeitar, que possa me receber diante do que eu preciso, ou estar em casa, né, do jeito que eu queria, no conforto do meu lar, no parto domiciliar planejado, né? A gente sabe que são muitas as possibilidades e muitas coisas compõem o nosso arcabouço desse sonho, mas elas têm um preço, né? Quantas pessoas podem verdadeiramente pagar por isso? Quantas pessoas verdadeiramente podem ter acesso a essa história, né? A gente sabe que as pessoas trabalham, né? Elas trabalham e elas precisam sobreviver disso. Nós não estamos questionando os valores, mas a gente sabe que passa a ser um lugar, às vezes, de acesso difícil. A grande maioria das brasileiras, né, dentro do país. Alguns estados terão a sorte de terem hospitais como Sofia Feldman, que foi um grande parceiro nosso, que podem ofertar experiências muito positivas, né? Tem uma possibilidade de intervenções no sentido de acolhimento, né, que são protetivas para essas famílias e para essas mulheres, mas não é uma realidade da grande maioria das cidades e dos estados brasileiros. Então, a gente precisa problematizar um pouco essa temática, né? E aí eu penso em dois aspectos que eu queria compartilhar com vocês. A primeira grande questão são os aspectos históricos sobre os direitos sexuais e reprodutivos dessas mulheres. A gente fez na nossa última semana de educação perinatal, eu fiz uma fala sobre isso, que ficou muito legal. Se você quiser ter acesso a ela, nós estamos também lá no YouTube. Você tem acesso também às outras semanas de educação perinatal lá no YouTube. Então, não deixe de procurar também o Gentle Birth Brasil. Nós temos várias temáticas, vários espaços que a gente, né, discorre sobre algumas ideias que nós temos. E eu falo um pouquinho sobre como que as mulheres construíram essa jornada delas, de terem conexão com o corpo e de voltarem a ter poder sobre os seus corpos. Que ainda hoje, no século XXI, nós precisamos batalhar por eles, né? Então, a gente entende que nem sempre a mulher teve domínio sobre esse corpo, né? Esse corpo era um corpo dominado pelas questões masculinas, era um corpo que tinha o marido, né? Primeiro o pai, depois o marido, que tinha tutela sobre ele. E depois das revoluções feministas, principalmente as revoluções da década de 60, final da década de 60 e início da década de 70, é que, de novo, essa mulher passa a questionar o domínio sobre esse corpo. Dentro da lógica da saúde, a gente vai ter, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, nós vamos fazer algumas discussões sobre o acesso, né, a serviços de saúde, a possibilidade social sobre o domínio desse corpo e a sexualidade também dessa mulher, né? Então, a gente tem lá, né, dentro dos movimentos afirmativos, né, de direito a esse corpo, ao direito à fala da mulher, essa pauta é uma das principais que nós temos e que nós continuamos hoje questionando o direito ao acesso. E quando a gente fala sobre o direito a esse corpo, nada é mais profundo e mais feminino do que o ato de parir. Então, foi nesse lugar de acesso
a essa possibilidade de um parto respeitoso, que também nós nos afirmamos enquanto mulheres. Então, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos, eles são extremamente relevantes diante dessa temática. Então, volte lá, vá lá ver a nossa aula do última semana de educação perinatal, ela está bem legal, bem bacana. Um outro aspecto que eu queria levantar com vocês hoje são os aspectos culturais e históricos da assistência ao parto. Então, nem sempre a assistência foi feita com essas características que nós vemos hoje. Uma assistência hospitalar, uma assistência feita inicialmente por homens, porque os homens que tinham acesso às universidades, né, lá atrás, no início do século, os homens que tinham acesso, as mulheres não tinham acesso às universidades, então eles que estudavam sobre os corpos. A gente precisa se lembrar também que esse corpo dessa mulher é um corpo extremamente estudado, né? Era um corpo que tinha os seus mistérios, os seus segredos, né? Como é que a mulher menstruava, como os aspectos histéricos tidos, né, lá ainda com Freud, sobre esse corpo, era um corpo que ele trazia muitos fantasmas. Então, dissecar esse corpo, dissecar a sexualidade dessa mulher, foi dado à força do masculino. Então, quem tinha acesso a esse corpo eram homens, né? Então, a primeira coisa que a gente tem como determinante na assistência obstétrica é a retirada das mulheres da cena de parto. Então, as parteiras, né, que eram as parteiras que iam até a assistência, até as casas para prestar essa assistência, elas são retiradas dessa cena, e as mulheres que compartilhavam, né, as filhas, as irmãs, que estavam naquela cena, também são retiradas dessa cena de parto. Então, esse é um marco extremamente importante, né, dentro da assistência obstétrica. Uma outra coisa importante é o surgimento da medicina enquanto estrutura, enquanto um fazer profissional. Então, quando a medicina ela se torna uma ciência, e aí eu quero aspirar, porque a gente sabe também que ela inicialmente ela é uma reverberação de uma prática, e ela vem se tornando um recorte científico ao longo dos últimos anos, com as evidências científicas, né, com as pesquisas de fato dentro dessa área, e a obstetrícia tem sofrido uma grande revolução nesse sentido, com a prática da medicina baseada em evidência, né, que vem transformando de fato essa prática que foi reverberada porque fazia-se assim e sabia que era assim, para uma prática baseada, sim, em evidência, quando a gente consegue mensurar essa técnica, né? Então, o que é feito aqui é feito em vários outros lugares, tendo os mesmos resultados. Aí a gente tem, de fato, a produção de uma ciência, tá? Então, quando a gente entende que essa medicina, ela passa a construir-se, a reverberar conteúdos, né, de forma científica, a tecnologia e a revolução, né, tecnológica também, ela é invadida, ela invade esse lugar também dessa vivência da mulher. Então, a mulher não só pode viver essa experiência, não só não pode mais viver essa experiência entre outras mulheres, como ela vai viver essa experiência sofrendo intervenções desses aspectos técnicos que não eram, nesse momento, científicos, compreende? Então, nós temos aí uma disseminação, por exemplo, na década de 60 e 70 aqui no Brasil, das cesarianas, né, como forma de controle sobre esses corpos, né? Nós tivemos aí o país das cesarianas, né? Se a gente pensar que nosso país, né, diante da pesquisa da Fiocruz, de 2011, 2012, que tem sido refeita agora essa pesquisa, o nosso país, dentro do âmbito particular, nós temos um nível de 88% de cesarianas, né, feitas no âmbito particular, e a gente tem até 46% dentro do âmbito público, né, dos serviços públicos. Então, é um número muito grande de cesarianas naquele momento. A gente sabe que essa pesquisa vem sendo refeita e muitas práticas têm sido implementadas de lá para cá para diminuição desses números, mas a gente fala de um surto de cesarianas desnecessárias, com impactos severos na saúde materna, na saúde dessa criança também, né?
Então, a gente está falando de uma assistência obstétrica pautada em parâmetros não científicos. Essa é uma grande temática que a gente precisa entender. E dentro dessa prática obstétrica, a gente tem aí, quando a tecnologia ela assume e o poder masculino também, né, vem como um grande fomentador, um grande lugar de discussão, constrói-se então uma simetria discursiva muito importante que precisa ser valorizado, e é o que vai produzir, né, o que a gente chama de violência obstétrica, né, uma das dos grandes marcadores da violência obstétrica é exatamente essa assimetria discursiva, que fala sobre eu sei, você não, então você não pode escolher diante do que você não sabe. Então, a mulher é retirada dela qualquer condição de saber sobre si mesma, sobre a sua história. Apenas o que vale naquele momento é a técnica, é a tecnologia. Então, pensando nisso, essa pesquisa nasceu no Brasil de 2011, 2012, ela vai dizer que 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica. Imagine que dentro do seu grupo de amigas, né, se você passar os olhos, o quanto que isso é importante. Quantas de nós não sofremos violências obstétricas? Né? Então, isso é muito importante. Pensando nisso, a gente precisa voltar para essa história e reaver. O que as mulheres carregam para a cena de parto? Quando você descobre que você está grávida, o que você pensa imediatamente quando você vislumbra a possibilidade de parir? Consegue pensar? Em todos os lugares que eu vou, em todas as palestras que eu dou, em todos os espaços que eu tenho a oportunidade de estar, eu convido as mulheres a pensar sobre isso. Principalmente se eu estou entre mulheres que são leigas, né? Eu convido elas a dizerem o que elas não têm coragem de dizer em outros lugares, mas elas pensam o tempo inteiro. O que você sente quando você pensa no parto? A grande maioria delas responderão medo. Medo da dor, medo de sofrer violência, medo de morrer, medo de não dar conta, medo do bebê sofrer, medo do bebê ter algum problema na cena de parto. O medo se transformou na palavra que acompanha essas mulheres. E quem ganha com esse discurso? Quanto mais medo eu tenho, mais frágil eu me torno. O medo me convida a um lugar de silenciamento e, às vezes, de disrupção. O medo é o lugar que não me deixa pensar muito claramente. O medo me convida, às vezes, a uma ação que eu não sei dizer muito bem o que eu faria naquele momento, mas eu faço, ou me convida a um lugar de fragilidade. O Gentle Birth, desde 2017, quando chega aqui ao Brasil, é um grande divisor de águas nessa proposta de assistência ao parto, quando ela traz a neurociência para o centro dessa discussão. E aí a gente convida as mulheres e as instrutoras e as pessoas que estão com a gente nessa jornada a falarmos sobre esses aspectos que não eram ditos de forma tão clara, né? Não eram ditos por essa via, por esses aspectos, que é o que a neurociência propõe. Vamos pensar o quanto que essas emoções elas têm impactos sobre a minha fisiologia e sobre as minhas ações? É essa a grande proposta do Gentle Birth, né? O quanto que esses aspectos emocionais, eles têm um impacto real sobre como eu me sinto e o que eu faço, e como eu me vejo, e o que eu dou conta, o que eu não dou conta. E para isso, a gente precisa falar que o medo, ele vai trazer alguns impactos severos, como aumento da adrenalina, ou do cortisol também, né? O cortisol e a adrenalina caminham ali muito juntos, e quando, se a gente pensar num cachorro bravo aqui na nossa frente, a pupila dilata, você para de respirar, né? Você tem um aumento da sudorese para resfriar os órgãos, a respiração ela é diminuída porque você precisa mandar oxigênio para os músculos para que você tenha força para lutar ou para fugir, né? Você para de pensar direito porque o cérebro ele diminui essa oxigenação para que venha para esses músculos, e o impacto mais severo disso para uma gestante
é porque esse bebê também perde oxigenação. Ele perde oxigenação porque você precisa do oxigênio nos músculos para ter uma ação. Então, esse é um impacto muito severo, né? A gente sabe que com o aumento da adrenalina, a gente tem uma diminuição da prostaglandina, que é o hormônio que ajuda na dilatação. Então, quando essa mulher ela vai para o hospital, se ela sente esse lugar como um espaço ameaçador, ela vai dilatar de forma muito mais devagar, porque ela está com índices altíssimos de adrenalina. Então, esse trabalho de parto, que seria um trabalho de parto mais tranquilo, mais leve, é um trabalho de parto que ele vem com muitos pensamentos negativos, com muitos fantasmas, e desenrola num trabalho de parto mais lento, às vezes com a percepção de dor associada ao sofrimento, né? A uma dor como uma experiência que me traz muita contradição do que eu esperava para esse momento. Além disso, eu posso também me fragilizar num processo de fuga e deixar com que os outros assumam esse protagonismo, ou lutar e ir para frente no momento em que é um momento que eu não precisaria fazer isso, que eu deveria estar simplesmente curtindo esse espaço, sentindo esse espaço com o meu parceiro, com a minha parceira, com a minha família, com a pessoa que eu escolhi estar comigo ali naquele momento. A gente sabe que isso traz muita fragilidade, tanto para a mulher, quanto para essa família que se sente vulnerável nessa assistência. E, no final das contas, a gente assiste uma família submetida, uma família assustada, uma família que perde as suas forças para esse cenário. E por que a gente precisa saber disso? Por que a gente precisa falar disso aqui? A primeira grande questão é que a gente precisa mudar o mundo, né? Já dizia Michel Adan, né, que para mudar o mundo a gente precisa mudar a forma de nascer. Então nós precisamos mudar o mundo, né? Somos todos pink cérebros nesse universo da obstetrícia, e a gente sabe que os aspectos fisiológicos eles são muito importantes, mas desde 2012 Rick Jones já estava nesse desbravar aqui, dizendo que o parto acontece entre duas orelhas, né? Então o parto ele está aqui. Para que essa fisiologia aconteça, ele primeiro precisa acontecer aqui, ele precisa entender, nós precisamos entender o que está aqui acontecendo, quais são os meus medos, né? Quais são as minhas forças, o que eu carrego de muito forte em mim, das minhas características, da minha história, da minha ancestralidade, de todas as mulheres que estiveram comigo até agora. Aqui no GB, a gente diz que a gente precisa recolocar a orquestra hormonal nos trilhos, de volta aos trilhos, porque quando ela entra de volta aos trilhos, o parto acontece de forma tranquila, de forma gostosa, né? A mulher ela consegue se reconectar, ela consegue estar de volta a esse espaço de reconexão com o seu corpo, né? Então ela consegue curtir muito mais partos, muito mais o seu parto. A gente precisa se tornar protagonista, porque quando a gente se torna protagonista, a gente sai desse espaço de ser refém das ansiedades, dos medos, das pessoas, dos outros, e a gente consegue isso quando a gente se prepara mentalmente para esse parto. Eu tenho 9 meses de ocitocina, que é uma grande janela de oportunidade para o aprendizado. Então, é um momento que eu posso aprender sobre mim, eu posso aprender sobre as minhas emoções, eu posso me preparar treinando esses aspectos emocionais para o parto. Ao invés de deixar que a ansiedade e o medo tome conta dessa cena, eu posso olhar para isso, identificar de onde isso vem e entender que outras formas de viver isso também é possível. Também é possível me proteger numa bolha de informações, de conexões, de parceria, quando eu tenho o meu parceiro, a minha parceira junto e conseguindo entender o que eu preciso e construindo isso comigo e sabendo exatamente no olhar o que é que eu estou pedindo, né? O que é que eu estou falando sem ter que falar, simplesmente porque a gente está conectado nessa experiência. Então, quando eu construo uma bolha emocional, uma bolha de informações, eu consigo penetrar nessa bolha e ir para a tão falada partolândia, né? Que é essa conexão fisiológica do processo do parir, em que eu deixo que os hormônios eles atuem naquele cenário. E quando eu faço isso, e quando eu oportunizo o acesso a essa preparação mental,
eu estou viabilizando dessa experiência positiva de parto. E para isso, gente, eu não preciso ter um grande arsenal de pessoas, de coisas, né? Esse meu kit de ferramentas inicial, que seria com diversas pessoas nesse cenário, diminui porque eu preciso, de fato, estar conectado a mim, estar conectado a essa pessoa que eu escolhi estar comigo, né? Criando essa ambiência para o parto, né? Quanto mais conectado eu estou em mim, mais essa experiência ela vai acontecer de forma tranquila, de forma fisiológica, de forma emocionalmente expressiva do que eu acredito para esse momento do parto. E a gente sabe que os impactos dessa experiência positiva para a parentalidade é para sempre, né? A gente tem aqui no GB muitas mulheres que dizem que fazer essa formação vai para além dessa condição de aprender, mas muda o nosso jeito de olhar para a vida. E para esses pais que se conectam com essa experiência, a gente tem pais mais seguros, né, sobre o que eles vão viver, o que eles querem viver. A gente tem pais mais assertivos, né? A gente tem uma mulher que consegue definir melhor o que ela quer, que ela consegue dizer melhor o que ela espera, que ela consegue, às vezes, blindar a intervenção que vem de fora, porque ela está tão em si mesma, né, tão conectada a si mesma, que ela consegue dizer não ao que ela não quer, né? Isso faz com que ela suporte melhor, construindo resiliência emocional, né? Também para esse pós-parto que ela vai viver e ela vai conseguir estar mais conectada, causando o que para a gente é fundamental, que é conexão. Conexão com esse parceiro ou parceira, conexão com esse bebê, que ela vai sentindo a presença dele ali. Faz sentido, gente? Então, a gente está falando de que é possível, dentro dessa jornada do pré-natal, dar a esses casais a condição de vivenciar isso sem um grande arsenal tecnológico. A gente está falando do que a gente chama aqui no SUS dessa tecnologia leve, não é isso? Né? Dessa possibilidade de, ainda na atenção básica, dar a esses casais o acesso a essa possibilidade. Quando a gente permite que eles não apenas vivenciem essa experiência do pré-natal a partir do corpo, né? Medindo, pesando, através da ultrassonografia. Isso é importante, sim, né? A gente precisa mensurar alguns aspectos, mas ficar apenas nesse lugar tira dessa família a condição de conexão, né? Então, quando eu digo que é possível dar acesso a essas famílias, né, a essa experiência positiva, e a gente pode disseminar isso a qualquer outra mulher, porque quanto mais você estiver aqui com a gente nesse momento, ouvindo isso, né, quanto mais a gente conseguir falar sobre isso nos espaços coletivos, mais a gente vai conseguir levar para esses casais a oportunidade de conexão. Esse é o nosso convite para essa semana, conexão. Né? Esteja com a gente nos próximos encontros, você vai ouvir muitas outras temáticas também que vão te ajudar a propor a esses casais experiências de conexão. Muito obrigada pelo encontro, um grande beijo, até logo.